Olá pessoal, eu sou Sabrina. O barulho que está aqui no fundo são das fábricas que estão aqui ao fundo. Nós estamos em Yokkaichi, uma cidade que está mais próxima ao mar e está bem frio. Agora está marcando 12 graus, mas a sensação térmica é um pouco mais baixa. Aqui é uma praça, o pessoal vem para passar o dia, trazer as crianças. Do outro lado da rua tem brinquedos e eu vim aqui para poder fazer um vídeo, né? Eu vim aqui para poder caminhar um pouco e contar para vocês como foi a minha experiência e o meu tratamento. Deixa eu mostrar para vocês como tá as árvores. Algumas já até perderam as folhas, como essa que tá aqui atrás. E eu acredito que vocês viram aquelas ali, né? E tem uma aqui que tá muito linda mesmo. Ela tá avermelhada e amarela. E tem uma que tá totalmente vermelha. Eu vou mostrar pra vocês porque é muito bonito. Essa época aqui do ano, o outono no Japão, ele é muito colorido. Aqui tem uma árvore que já perdeu quase totalmente as folhas, né? Ali tem uma que tá toda colorida, mesclando entre o vermelho, o rosa e o verde. E aqui nós temos outra que está mesclando também entre o verde, o amarelo e o vermelho. E ali nós temos uma vermelha, totalmente vermelha. É muito lindo essas colorações. Principalmente aquela ali, é o que eu mais gosto. Parece de mentira, né? Bom, então chega de enrolação e vamos ao vídeo. Hoje eu quero falar um pouco sobre o meu tratamento e como eu passei durante as quimioterapias e tudo, né? Eu descobri que eu estava com um nódulo aos 28 anos. Isso foi final de junho, início de julho de 2015. E nessa época eu dei uma pesquisada rápida na internet e descobri que poderia ser câncer. Eu tinha os cabelos muito compridos. Quem me conhece sabe que meu cabelo era meu xodó. E nessa época, eu já com medo de ser câncer, resolvi cortar o meu cabelo. Eu procurei um cabeleireiro pela internet e encontrei um cara que ele foi me dando dicas de como fazer um corte que ficaria legal. Ele era cabeleireiro e visagista. E ele me deu uma dica para cortar um long bob. A minha mãe ficou super surpresa, né? Porque eu nunca tinha cortado o cabelo e ela ficou brava também. Mas no fim das contas até ficou bom. Vou mostrar fotos. Deve estar aqui do lado. E esse foi o resultado da primeira vez que eu cortei os meus cabelos curtinhos. Então, até final de julho eu já tinha conseguido marcar médico. Daí eu passei na médica e ela pediu um ultrassom. Nesse ultrassom, que saiu pro finalzinho de agosto, ele deu um possível câncer, mas ela não tinha como atestar sem uma biópsia. Ela, com medo que realmente fosse algo mais grave, ela me encaminhou direto para um especialista, doutora Tânia. E a doutora Tânia pediu uma biópsia. Até o final de setembro eu já estava com o resultado na mão e realmente deu um carcinoma, né? Que é um tipo de câncer de mama. Bom, para não ficar muitas dúvidas, eu vou explicar um pouco alguns termos médicos que eu vou utilizar. Eu fiz uma pesquisa para não falar besteira para vocês. E o que é uma biópsia? A biópsia é uma punção por uma agulha grossa que ela retira um pedaço do nódulo e esse pedaço é mandado para análise. É um pedaço bem pequenininho. Eles utilizam uma anestesia local para poder fazer esse procedimento. Depois que a biópsia testou realmente que era um tumor maligno, a médica
quis marcar a cirurgia o mais rápido possível. Na época eu estava trabalhando e eu ia ter férias em dezembro. Então eu conversei com ela se dava para esperar até dezembro, né? Ela falou que eu precisava fazer alguns exames ainda, isso finalzinho de setembro. E daria o tempo suficiente para sair todos os resultados, né? Ela pediu para mim fazer mamografia, ultrassom. E se eu não me engano, eu fiz a cintilografia óssea nessa época também, para ter certeza que não tinha metástase nem nada em outro lugar, né? E quando saiu o resultado da mamografia, deu um nódulo na mama direita. E esse nódulo não ia dar tempo de fazer outra biópsia para testar se era maligno ou benigno. Então, quando eu fui para a cirurgia, a médica falou que ia fazer a cirurgia das duas mamas, da esquerda, já com certeza do que era, e da direita. Eu fiz 2 quadrantectomias, um em cada mama. E o que é uma quadrantectomia? A quadrantectomia é um caso à parte de mastectomia. Mastectomia é quando você remove toda a mama. Já a quadrantectomia remove partes da mama e do tecido infectado e do tecido ao redor que possa ter alguma infecção do câncer, né? A cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. Em alguns dias eu pude remover o dreno, porque a minha cicatrização foi muito boa. E com a remoção do tumor também foi retirado os linfonodos axilares. E o que é os linfonodos? Isso eu vou ter que ler, porque eu sei o que é, mas eu não sei explicar muito bem. Vamos lá. Os linfonodos são gânglios linfáticos, são pequenas estruturas que funcionam como filtro para substâncias nocivas. Eles contêm células do sistema imunológico que ajudam a combater infecções, atacando e destruindo germes que são transportados pelo líquido linfático. Então, é basicamente uma proteção do corpo. A gente tem esses linfonodos em várias partes do corpo, né? A gente tem no pescoço, nas axilas, no meio do tórax, próximo à virilha. E foi retirado o da minha axila da parte da frente. E foi mandado para análise os 10 linfonodos que foram retirados. Desses 10, continha 6 infectados. Então, sabendo disso, a médica me encaminhou para o centro de tratamento da minha cidade, o SECAM, para a doutora que iria fazer o meu tratamento decidir qual seria o melhor tratamento. Então, quando eu cheguei ao centro oncológico, eu fui encaminhada para a doutora Mari. E ela com a doutora Tânia fizeram reuniões para descobrir qual que seria o melhor tratamento para o meu tipo de câncer. Foi decidido em fazer algumas sessões de... Deixa eu ler porque os nomes são complicados. Deoxirubicina e ciclofosfamida. Essa quimioterapia, no Brasil, a gente costuma chamar de quimio vermelha, porque o líquido é vermelho. Os sintomas que ela me deu foi, já a princípio, quando eu começava a tomar, era a urina vermelha. Então eu ia no banheiro e já começava a urinar vermelho. Ela me deu, depois de algumas horas, ela me dava muito enjoo também. Quando eu saía, eu ficava cerca de 4 a 6 horas, mais ou menos, aplicando a quimioterapia, porque não é tudo de uma vez, ele vai devagarzinho. E nesse período, eu não comia. E quando eu saía de lá, eu tava com muita fome. Só que eu tinha fome de comer carne. Eu não conseguia comer outras coisas. E eu saía de lá e ia comer carne. Eu comia muita carne. Depois chegava em casa, eu ia descansar. Eu dormia, isso eu chegava em casa por volta das 4, 4h30 e dormia até umas 9 horas. Às 9 horas da noite começavam os primeiros efeitos da quimioterapia. Começava a me dar enjoo, náusea e vômito. E era assim
por longos quase 10 dias, eu passando sempre mal. Eu não conseguia consumir nada quente, cheiros me enjoavam. Então o que acontece? O meu pai sempre comprou laranja para fazer suco, né? Porque a laranja geladinha e sem açúcar, ela cai bem. E a minha irmã, ela costumava comprar sorvete, porque coisa gelada é a melhor coisa que tem. E era o que eu passava esses 10 dias, era basicamente isso. Meu patrão me ajudava comprando sucos também, natural, para diminuir os sintomas e tudo, né? Mas, mesmo assim, depois de algumas horas que eu ingeria aquele conteúdo, eu passava mal e acabava vomitando tudo. Ele não saía do estômago, ficava aquele peso no estômago. Mas eu passei por isso. Foi difícil, se eu falar que foi fácil é mentira. Mas eu tive muita ajuda da minha família, de amigos, que me deram maior força. Quando eu estava próximo do 17º dia, que iria começar a cair os meus cabelos, uns amigos meus fizeram uma surpresa. Realmente eu não estava esperando. Eles foram em casa, fizeram um churrasco e nesse dia eu raspei a cabeça. Daí a gente foi passear e tudo, né? Eles ficaram em casa 2 dias. Foi muito bom saber também que eu tinha pessoas com quem eu podia contar e o carinho da minha família e tudo mais. Bom, aí tá o vídeo de quando eu raspei a minha cabeça. Olha pra mim. Mas por que Olha pra mim. Corta com felicidade, hein, Sá? Após terminar essas 4 sessões, eu fiz 4 sessões, eu vou ler o nome que também é difícil. Paclitaxel. Essa é o que a gente chama de quimio branca. Se eu não me engano, se eu não estou fazendo confusão com o nome, eu tenho certeza que é esse, mas se eu não me engano, essas foram 4 sessões também, a cada 28 dias. E os sintomas dela era dor. Eu sentia muita dor no corpo. Os meus pés e as minhas mãos literalmente parecia que tinha prego. Fora a minha cabeça também, porque quando o cabelo começava a cair, parecia que estava cheio de espinho, porque aquilo cutucava, né? Mas nada assim que você fala, eu vou morrer por causa disso. Não é bem assim. É difícil. Tinha dias que para mim sair da cama, eu tinha literalmente, quando eu ia descer a escada, descer sentada, porque eu não aguentava de dor nas mãos e nos pés. Então, normalmente eu ficava só no quarto e banheiro. Quando eu precisava comer alguma coisa, a minha família ajudava levando pro quarto, né? Mas passou. Foram 4 sessões dessa. E depois eu fiz mais algumas sessões de uma outra químio, que também eles chamam que é uma químio branca, que ela é um pouco mais branda. E essa não tinha muita dor, não sentia muita coisa. Essa eu fiz até julho de 2017. Isso eu comecei em setembro. E mesmo em setembro eu comecei a tomar o citrato de tamoxifeno, que ele é basicamente um anti-hormônio que serve para manutenção da mama, né? Para não subir os níveis cancerígenos e para não voltar o câncer. O tamoxifeno iria ser ministrado a princípio por 5 anos, mas como eu vim para o Japão, a médica achou melhor aumentar o tempo dele para 10 anos, para que o médico aqui pudesse fazer o acompanhamento e visse realmente se seria melhor tomar ele por 5 ou por 10 anos. E também, ao terminar
essas químios que são mais fortes, em setembro também, eu comecei a fazer a rádio. Eu fiz 33 sessões de radioterapia. A rádio é basicamente um laser que eles fazem local e aquilo queima. Ele queima qualquer vestígio que ficar por dentro. Só que não queima só por dentro, ele queima por fora também. Aqui estão fotos de como a minha pele ficou, sensível e tudo mais. A rádio passou, foram 33 sessões. Eu fiz por 33 dias seguidos, sem contar os finais de semana, sábado, domingo e feriado. Então foram 33 longos dias, porque eu tinha que ir todos os dias no hospital. A pele queimou, mas o pessoal do hospital já me falava, passa babosa para aliviar e tudo. E realmente é muito bom passar a babosa, porque aliviou as queimaduras e não foi tão grave, que nem eu conheci pessoas que estavam fazendo rádio, que fazia 1, 2 sessões e parava, ficava meses, porque tinha muitas queimaduras. Então isso depende muito da sua imunidade. E a imunidade, queira ou não, depende muito do nosso estado emocional. Eu, nunca tive problema com imunidade baixa. Tive uma rinite que ficou muito forte, tive que tomar medicamentos fortes para conseguir melhorar, mas nada que realmente tenha feito com que eu precisasse ser internada ou coisas do tipo. Eu vim para o Japão, vai fazer 2 anos agora em dezembro, e esse ano, em setembro, fez 5 anos que eu estou tomando o tamoxifeno. Então desde a minha cirurgia já faz 7 anos, já está indo para 7 anos. E fazendo os exames eu descobri um nódulo. E a médica pediu uma biópsia, porque a minha taxa tumoral não para de subir. Eu passei com a médica, agora estou sendo encaminhada para outro médico mais próximo de casa e ainda não sei qual o tratamento, mas ela me disse que provavelmente vai ser químio, vai ser aquelas químios mais fortes, porque eles precisam reduzir esse nódulo e não deixar com que vire metástase. Então eu vou no médico nessa semana ainda e vamos ver qual que vai ser os resultados. Daí, sabendo qual vai ser o procedimento, eu faço um vídeo e eu vou estar fazendo um vídeo sempre para contar como foi a experiência, como que é o tratamento aqui no Japão, porque aqui no Japão as coisas são muito rápidas. Eu fui ao hospital a primeira vez já com a carta da médica e eu expliquei todo o meu caso e estava todo o laudo lá. E eles pediram vários exames, tudo é pago, não tem nada de graça aqui no Japão. Mas a diferença é que a gente tem basicamente um cartão de saúde que a gente consegue um desconto de até 70%. E a gente só paga 30% da consulta. Então não fica tão caro. E sempre a médica pede exames para mim. Exame de sangue, a cada 6 meses mamografia, ultrassom. E eu venho acompanhando dessa forma. E toda vez que dá alteração na minha taxa tumoral, a médica pede para que eu faça ressonância para ter certeza que não tem nada em outro lugar. E dessa vez ela pediu a ressonância e deu um nódulo na parte de dentro da mama, mais ou menos por aqui. A gente fez a biópsia e deu realmente que é o mesmo câncer que ele voltou. Ele tá nos linfonodos dessa parte central. Então é isso, gente. Eu vou
ver qual vai ser o tratamento e daí eu volto e falo para vocês. E vou falando como que é o tratamento aqui no Japão, como que é o tratamento oncológico. Se vocês tiverem alguma dúvida de como foi o meu tratamento anteriormente, vocês podem me escrever que eu respondo ou eu faço um outro vídeo para esclarecer as dúvidas de vocês. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Curte e compartilha se você gostou do vídeo e ajuda outras pessoas a perceber que, apesar do câncer ser uma doença agressiva, ela não é uma coisa que realmente precisa ser a última coisa, né? Se a gente buscar tratamento e fizer o que o médico pede, tudo dá certo. É isso aí, eu vou indo e até mais. Beijinho, tchau, tchau.